Vamos lá, galera, informações do Flamengo aí contra o Cruz Azul e muito mais, beleza? Deixe seu like, se inscreve, rumo aos 10 mil inscritos aí. Mais uma vez é uma honra e um prazer ter vocês aqui no canal. Hoje o Flamengo enfrenta o Cruz Azul, rumo a mais um título aí. Beleza? Vamos aqui acompanhar então o Zinho e a companhia lá da ESPN. Que o Flamengo protocolou uma proposta à CBF de fim dos campos sintéticos, do gramado sintético. Mais uma cutucada no rival Palmeiras. Fala, BAP! Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Nós temos que começar pelo básico. Por que o hino nacional antes do jogo do Campeonato Brasileiro? Ninguém respeita, ninguém canta. Os torcedores dão risada do hino, cantam outra música em cima do hino. Ninguém respeita o minuto de silêncio. Começando por aí. Então vamos... E depois os gramados, claro. Que campeonato no mundo, como por exemplo na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. Isso, infelizmente, tira valor ao nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir o nosso campeonato, por isso, e também pela saúde dos jogadores que sempre se joguem em gramado natural, em perfeitas condições. Esse seria o mundo ideal. Na final da Libertadores, no Peru, em Lima, um lugar que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado que a gente tenha jogado nesse ano. Se é possível fazer isso, também é possível fazer no Brasil. Se é possível fazer aqui no Catar um gramado nessas condições, também é possível fazer no Brasil. Precisamos de investimento, de padronização, de cobrança, e eu não tenho dúvida que a longo prazo podemos conseguir esse nível de gramado e de estádios que eles têm aqui também. Só para bater o que o Felipe disse, os 6 gramados sintéticos do próximo Campeonato Brasileiro, na verdade são 5 estádios, né? É que o Vasco da Gama vai também se utilizar do Newton Santos por conta das reformas em São Januário. Então, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras, esses já estavam, Atlético Paranaense e Chapecoense, a Arena Condá também agora tem campo sintético, passam a integrar, ou voltam a integrar a Série A do Campeonato Brasileiro. 2 pontos, Elias. Ele falou mais uma vez campo de plástico, é claro que essa ênfase ao plástico é uma cutucada, e eu acho que a discussão é muito boa, é um tema para a gente falar mesmo, só que vai ter um peso, uma validade maior quando tiver a participação de outros clubes e de jogadores de futebol. Por enquanto, parece mesmo algo para cutucar o rival. Aí depois falou sobre campos de estádio, né? Estádios para show, essas coisas, então fica Casa de show. É assim, primeiro, eu particularmente não gosto de campo sintético. Eu também não gosto. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Eu não jogo, mas eu não gosto de ver jogo em campo sintético. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Se você falasse para mim, perguntasse para mim, Zé, vamos fazer um estádio, qual campo? Eu colocaria grama, não gosto. Só que existe uma situação, eu já falei aqui, eu volto a falar. Primeiro, chama-se FIFA. Se a FIFA autoriza, se a FIFA está lá, autoriza o uso de grama sintética... aprova depois, então não tem problema nenhum. O problema é com a FIFA, não é com o Palmeiras, não é com o Atlético Paranaense, não é com o Atlético Mineiro. Assim, mesmo com a FIFA autorizando, existem alguns campeonatos. O holandês foi o último. O holandês foi o último, mas você tem um proibiu seu campeonato o uso de campo sintético. Você tem um campo na Suíça e na Rússia. O campo do Young Boys é o único clube que joga-se Champions League, é permitido no Young Boys. Mas é por causa do inverno, é difícil de manter. Cada país tem as suas peculiaridades. Aqui no Brasil, os clubes, e aí alguns clubes, transformaram os seus estádios em arenas, justamente porque contam com outras possibilidades.
né? A arrecadação... A história do Palmeiras, na verdade, é outra, né? O Palmeiras fez um negócio, com a espetacular negócio. Sim, com a W Torre tem seu estádio. Por alguns anos ainda, a prioridade dos eventos é da W Torre. Sim, não, a W Torre, quanto mais faturar com o show, vai faturar. Sim, mas todo dia, mas assim, Plirra, onde eu quero chegar, cada clube tem a sua administração. Cada clube tem o seu jeito de ser, a sua maneira de ser e as suas necessidades. Se o Palmeiras tem a necessidade e fez o estádio com esse tipo de acordo e está lá, esse modelo de negócio, não tem problema nenhum. O Palmeiras ganhou um estádio espetacular a custo zero. Ganhou mesmo. É o Palmeiras. Eu só acho assim, eu acho que está ficando um pouco chato essa questão de nomes, né? Eu acho que eu gosto muito do BAP. Eu já falei aqui várias vezes e defendo o BAP. Nesse caso, mas, não precisa nem dar mas eu acho que é mais fácil. É evidente que ele está falando do Palmeiras. Sim, está falando do Palmeiras, mas ele pode falar Botafogo, pode falar que é do Atlético, pode falar que é do Vasco. Assim, Plirra, de novo, eu acho que assim, primeiro, a Leila já deu também uma pancada aí, né? A Leila já respondeu e falou, primeiro tenha o seu estádio para depois falar dos outros. A Leila falou isso, né? Então, assim, seria legal também. E é curioso que talvez o Flamengo tenha mais liberdade em relação ao Maracanã, liberdade de uso, do que o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, então assim, eu volto a falar, eu particularmente não gosto, mas se a FIFA autoriza, quem sou eu para falar? Os clubes vão bater de frente? Eu acho que é difícil. Eu acho difícil o presidente comprar essa briga da CBF. Eu acho difícil. Eu particularmente... O Samir Chaud? Eu acho difícil, porque é isso aí... Ele está mais ativo do que eu imaginava que mas ele fosse eu vou te perguntar, nós temos uma convivência sadia entre os clubes? Não. Tem Libra aqui, Liga aqui, Libra ali, aí o que está na Libra vai para a Liga, da Liga vai para a Libra. Não tem uma ligação. Se nós tivéssemos um mínimo de... Tem o nome de uma liga forte, mas as ligas não são fortes. Se a gente tivesse um mínimo de tranquilidade para... ter aquela conversa, ter um ambiente sadio para você dialogar e encontrar uma solução melhor, porque essa solução seria para todos os clubes. Tetra, a discussão, mérito da questão em si, tirando aí segundos e terceiros interesses, é realmente algo para a gente debater, né? Para os jogadores debaterem, para dirigentes debaterem, para a imprensa debater. Um quarto do campeonato ser disputado em campo artificial, o futebol brasileiro é algo que a gente tem que discutir. Sim, sem dúvida. O tema é bom, gera esse debate e acho que é importante discutir isso. O problema é quando você faz isso, assim, o BAP para mim tem razão e perde a razão. Ele está certo, na verdade assim, ele está certo no que ele coloca. Mas perde a legitimidade. Porque todos nós preferimos também jogar em gramado, natural. Se você for fazer uma enquete, até os jogadores que têm contrato com os clubes que jogam no gramado sintético, se eles forem voto anônimo, o Pascoal não gosta, vão votar que prefere o campo natural. Mas é claro, o cara joga no Atlético, joga no Palmeiras, joga na Chapecoense, joga no Atlético Paranaense, recebe um bom salário por mês, tu acha que os caras vão falar contra? Infelizmente, né? Quando vai para esse lado... O BAP está fazendo isso para o bem do futebol ou é pela rivalidade, sabe? Porque do jeito que ele usa, as palavras que ele usa, eu acho que é desnecessário. E eu acho que ele está certo. Realmente, eu também prefiro o gramado natural. Mas tem a maneira de você colocar isso sem ser agressivo, sabe? E aí do outro lado, a Leila também já vai e já responde como? Ô Flamengo, primeiro quando você tiver um estádio você discute. Não, eu não preciso ter um estádio para discutir uma coisa que é para o bem dos jogadores, do futebol, da qualidade, entendeu? Então assim, vai para um lado muito mais de polêmica, de briga e de desavença, de discussão e de validade, do que para o bem mesmo. Para o bem mesmo, todo mundo falaria que prefere gramado natural, gente. Com certeza. Agora, eu entendo os investimentos que são feitos para você ter um estádio como essas equipes que têm gramado sintético. Para o Atlético fazer toda aquela reforma, precisou ter uma empresa forte bancando isso tudo. E ela também quer o seu retorno. É business, é negócio.
Agora, se lá no início fala assim, ó, é proibido gramado sintético, se já lá de trás não pode ter gramado sintético, não ia ter a construção disso, não ia ter a construção daquilo. Mas agora, mudar agora, eu acho difícil. Enquanto a W Torre, enquanto a Arena do Atlético, o do Botafogo, tem empresas que utilizam para ter o seu ganho financeiro. E é legítimo, porque os caras investiram muito dinheiro para construir o estádio. Eu acho difícil ter essa mudança, porque os caras vão ficar no prejuízo? Não vai. Ô, Pascoal, faltam 2 minutos para terminar o programa. Tem essa coisa dos shows, mas curiosamente, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, no início era grama natural. Na Arena MRV, no início também era grama natural. Na Arena da Baixada, no início era grama natural. O estádio do Grêmio ainda tem, a Arena do Grêmio ainda tem grama natural, mas eles demoraram muito tempo para acertar o terreno do jogo por causa das coberturas desses estádios novos. É outra dificuldade, porque não bate sol. Que é muito caro. Hã? A manutenção é mais cara acaba os jogos, e não bate sol. Acaba os jogos, você tem que colocar lâmpadas, o campo todo, né? Tem uma parte que você faz assim, depois você vai para outra, depois você vai para outra. Não resolve, uma série de coisas, não. Eu acho que grama natural é absolutamente uma discussão, para mim é uma discussão desnecessária. Todos gostariam de ter uma grama natural. Mas quando você parte para discutir modelo de negócio, como disse o presidente do Flamengo, quem quiser fazer show vai para outra atividade que é show business, ele está se esquecendo que o modelo de negócio adotado pelas equipes requer shows. O Palmeiras tem um estádio que a W Torre construiu, mas com uma situação. Os shows são da W Torre e os jogos de futebol são do Palmeiras. Esse modelo de negócio dá ao Palmeiras essa situação. E esse modelo contempla um gramado sintético, porque o gramado natural não aguentava tantas placas quanto eram colocadas naquele momento. O gramado era péssimo. Grama natural. Então, eu acho que quando você discute modelo de negócio, querendo interferir no modelo de negócio do outro clube, você já parte para um lugar que não é o legal. Acho que o BAP tem razão quando ele pede gramado natural. Mas ele perde a razão, como disse o Zinho, quando ele parte para o modelo de negócio, de discutir modelo de negócio de um outro clube. É absolutamente desnecessário isso. Mas é uma discussão muito larga. Eu acho que os jogadores têm que participar, a CBF tem que participar. Se tivéssemos uma liga forte, que todos estivessem numa liga, aí poderia ser 50% mais 1 de voto, e aí você poderia dizer não tem, se fosse uma discussão numa liga. Mas como a gente não tem, é isso que a gente só vê. rapidinho. Não dá nem rapidinho. Os jogadores fizeram um abaixo-assinado pedindo, se manifestando contra, mas só que você viu que caíram de... E não houve também um segundo passo desses jogadores. Tetra, muito obrigado. Valeu, Pascoalzinho. Muito obrigado, Zé Elias. Obrigado, Fora Esporte, pela companhia nessa última hora e meia. Gostei, Zé. Sinto, Mó. Tem quase todos os seus jogadores à disposição. O Flamengo está pronto. Aqui no centro de treinamento de Al Ersal, em Doha, capital do Catar, Flamengo e Cruz Azul fizeram o último treinamento antes de se enfrentarem nessa quarta-feira pela Copa Intercontinental. Antes do treino, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva no palco do jogo, no estádio Ahmad Bin Ali. Felipe Luiz tratou de diversos assuntos importantes, como, por exemplo, o cansaço físico dos jogadores do Flamengo. Lembrando, a equipe já disputou 75 partidas nesse ano de 2025, segundo Felipe Luiz. A logística foi perfeita, o Flamengo conseguiu descansar seus principais jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e chega em plenas condições para disputar mais uma competição. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. O ser humano, ou muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Pelo menos nos 15 minutos abertos para a imprensa, os 15 minutos iniciais do treinamento, 25 dos 26 inscritos participaram da atividade. O único que não esteve em campo foi Pedro. Porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar e é o nosso atacante e precisamos
tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, Felipe Luiz comentou um pouquinho sobre o desempenho do Flamengo nesse ano de 2025 e sobre o futuro. Não quis dar muito detalhes se vai renovar ou não o contrato. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, de formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano. E meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso. E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando. E tudo que é pessoal fica fica secundário nessa parte. Sei que está chegando no final do ano, mas não vamos ter nenhum problema. Bom, final de ano foi uma maratona para o Flamengo, mas para o Cruz Azul também. A equipe chegou apenas nessa segunda. El fútbol no te da tiempo ni para lo bueno ni para lo malo. Ha sido un golpe duro para nosotros que bueno, post partido nos encerramos en el vestuario y dijimos que tenía que durar lo menos posible porque teníamos esta posibilidad muy pronto y bueno, que nada más lindo que ante una tristeza de esa magnitud tener revancha pronto, ¿no? Muito bem, fãs de esportes. Estou ao lado agora dos meus amigos comentaristas, de volta ao nosso Habitat Natural. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Cá estamos, é aqui onde devemos estar sempre. Tá certo. Fala, Zupa, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à base. Vocês deixaram o Brasil, a gente estava naquele clima de Libertadores e Brasileirão. Agora o clima é de Copa do Brasil e Intercontinental. Ou Mundial, quem quer chamar de Mundial, chama de Mundial. O nome oficial é Intercontinental. Pois é, um Intercontinental que é sempre muito grudado. Agora a final da Conmebol Libertadores é um Flamengo que comemorou demais o Campeonato Brasileiro, ele comemorou demais a Libertadores antes do Brasileirão, André. E agora tem esse Intercontinental. O Felipe Luiz garante uma coisa, 100% fisicamente está o time. É isso que você acredita? Isso é muito importante para ele, né? Mas esse último trecho que a gente mostrou aí, com ele dizendo o que há de mais importante é sempre o próximo jogo, outras questões ficam num plano secundário. Eu acho que tem também um foco na necessidade do time do Flamengo de entender que, tudo bem, aqui no Brasil as pessoas podem estar imaginando, olha, vai ter um jogo Flamengo e um grande clube europeu campeão da Champions, e as pessoas já falarem sobre isso, né? Mas o Flamengo precisa chegar a esse jogo. E ele não pode, eventualmente, não chegar a esse jogo por falta de preparação, por pular o jogo no sentido da importância, da relevância e da mentalidade dos jogadores, né? Então eu acho que o Felipe Luiz está muito correto em tocar essa tecla e deve estar muito satisfeito que para essa competição a parte médica, né, o assunto físico da preparação dos jogadores do Flamengo tem rendido boas notícias e não notícias preocupantes, como é também comum acontecer, e a gente viu aí ao longo da temporada, especialmente no final com o caso do Pedro, né? O Pedro... Galera, então é isso aí, manos. É hoje, hein? 2h da tarde, Flamengo e Cruz Azul. Boa sorte ao Flamengo. Tamo junto, deixe seu like. Saudações.